Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história, para que de fato eu possa entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então à pergunta dela que diz assim: meu namorado é muito de conversar pelo WhatsApp, mas fica chateado se eu não mando nenhuma mensagem. Eu somente mando mensagem se ele mandar. Será que estou sendo infantil? Tá, sabe por quê? Porque tá fazendo joguinho. Ah, eu só mando mensagem se ele mandar. E pra que isso, mulher? Pra que isso? Olha, você gostaria ele só te mandasse mensagem se você mandasse? Se ele não mandasse nada, você não mandaria nada. Se você não mandasse, ele não mandaria nada, tá certo? Aliás, quantas vezes aparece aqui, lá nas caixinhas de pergunta do Instagram, aparecem situações: André, eu tô ficando com um cara, mas se eu não falo nada, ele não fala, né? E qual que é o aconselhamento que a gente dá? Bom, mas então ele não está interessado. Ele só reage depois que eu cutuco. Eu preciso cutucar, aí ele reage. Eu preciso mostrar que eu tô aqui. Então me parece que a pessoa não está tão interessada. Porque quando a pessoa está interessada, ela tem um movimento em relação a nós. Certo, gente? É a famosa reciprocidade. Afinal de contas, numa relação, eu dou e recebo. Uma relação madura, para funcionar, tem que ter reciprocidade. Eu dou e eu recebo. Eu dei amor e eu recebo amor. Eu dou carinho e recebo carinho. Eu dou atenção e recebo atenção. Agora, eu tenho que dar atenção. Eu mando mensagem. E aí, então, eu nunca recebo uma mensagem. Eu oferto. Eu não recebo. Não, mas eu mando mensagem para ele. Pois é, mas aí fica aquela coisa que até parece assim, ó. Parece que a pessoa respondeu por obrigação. Sabe aquela pessoa que você encontra com ela na rua e aí ela fala: oi, bom dia. E o outro, na obrigação, responde bom dia. Então, cadê o seu movimento em relação a ele, meu anjo? Aliás, você disse que ele fica chateado se você não manda nenhuma mensagem. E como não, né? Então, ele já está expressando. Ele mostrou para você como ele se sente. Ou seja, eu fico chateado. Ele mostrou como se sente. E o que você fez com essa informação? Porque aí é que tá. Quando o outro mostra como ele se sente, e isso é importantíssimo, outra característica de uma relação saudável e madura é eu saber mostrar como eu me sinto, ao invés de eu me fechar, ao invés de eu ficar fazendo biquinho, ao invés de eu fazer manha e não mostrar para o outro. Eu mostro como eu me sinto. Só que quando o outro mostra como se sente, como eu reajo, qual é o meu papel, o meu posicionamento diante da manifestação do sentir do outro? Eu ouvi o que ele disse? Eu considerei o que ele disse, o sentimento dele? Ou simplesmente ignorei? Assim como sou indiferente no WhatsApp, eu fui indiferente à manifestação do sentimento dele? Porque é isso que eu vejo também em muitos relacionamentos. A pessoa não se sente ouvida. Sabe aquela história? Eu falo, né, mas não adianta nada. Então é assim, ó. Quando a pessoa fala, eu vejo que tem gente que até fala: não, tudo bem, não, você tem razão. Mas não muda nada. Então, num primeiro momento, a pessoa até deu um indicativo de que estava ouvindo. Só que na prática, nada mudou. Ou seja, no frigir dos ovos, o outro continua sentindo-se não ouvido, continua sentindo-se ignorado, continua sentindo-se muitas vezes sem importância. E olha que aqui nós estamos falando daquela pessoa que num primeiro momento concordou, mas não fez nada. As ações continuaram exatamente iguais. Agora, se esse que concordou, mas as ações continuaram iguais, você imagine aquele que nem deu ouvidos. Agora, aqui
eu faço um parênteses, porque há aqueles que ouvem e não vão falar nada. Porque tem gente que é assim, tem gente que é meio travado para essas coisas. Então, você fala, a pessoa ouve, não questiona, não bate boca, ela ouve, mas ela fica quieta. Então você tem a impressão que ela não te ouviu, que ela dane-se você o que você está falando. Sou indiferente a isso. Essa é a impressão que você tem. Só que não. Essa pessoa, ela é quieta, ela é travada, mas ela deu razão para o que você falou. Ela leva um tempo para processar. E ela é um tanto orgulhosa. Ela tem esse travamento tem a ver com orgulho. Ela tem dificuldade de falar, você tem razão. Só que você tá vendo que coisa? Diferente daquele que falou, não, você tem razão, mas não mudou nada, esses ouvem, travam porque são orgulhosos, mas mudam. Ah, mas ele é orgulhoso e mudou? Ele é orgulhoso para reconhecer na sua frente. Mas ele muda. É por isso que esse tipo de pessoa, justamente por ele ser orgulhoso, é importante que depois você não fala, ainda bem que mudou, né? Porque senão é como se você estivesse esfregando na cara dele. Esse é o tipo de pessoa que é preferível você então perceber a mudança dele e pensar para você, olha, graças a Deus mudou. Ele me ouviu. Aliás, né, eu diria que o melhor é você ficar quieto. Viu a mudança do outro, sabe que ele é orgulhoso, travado, então é melhor você celebrar dentro de você. Mas existe uma outra maneira também, que aí é o reforço positivo. Ao invés de você chegar e falar, ainda bem que mudou, né? E aí você vai estar esfregando na cara da pessoa, ou seja, aí a coisa vai pro buraco. Ou você poderia chegar e falar, amor, eu vi que você mudou aquele ponto que eu falei para você, muito obrigado. Fiquei tão contente. Aí é o reforço positivo. Então, tá vendo, gente? Por isso que eu digo que não tem regra. A gente vai conviver com N tipos de comportamentos, de personalidades, de características. Agora, meu anjo, o importante, se eu quero fazer uma relação dar certo, eu preciso aprender a ouvir o outro. Indiferença é uma das piores características num relacionamento. E aí eu vou sendo indiferente e vou achando que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá. Não existe ser humano no mundo que vai aguentar tanta indiferença. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.